Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, casa quadrada! Tem a cor amarela e espirra. Bob Esponja, casa quadrada! Se nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja, casa quadrada! Onde a Bruna já morte, problemas com peixe. Bob Esponja, casa Todos quadrada! juntos. Bob Esponja, calça quadrada. 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 Pessoal, boa tarde. Uma musiquinha ali para descontrair, do nosso querido Bob Esponja. Pessoal, então dando aí sequência à nossa apostila. Vou tirar a máscara aqui. Vim de máscara certinho, tá só eu aqui na sala, não posso ficar sem máscara aqui. Beleza? Pessoal, então dando sequência ao que nós estamos estudando aí do nosso conteúdo do primeiro ano sobre continente americano. Nós estudamos por último aí na live Canadá. Então, dando sequência, nós veremos aí, deixa eu só colocar, América Anglo-Saxônica. Então, o que é América Anglo-Saxônica? América Anglo-Saxônica é Canadá e Estados Unidos. Cadê minha garrafinha de água? Sumiu. Certo? Então, inclui os países mais ricos com sua história de colonização, de povoamento, não exploração igual aos outros países do continente americano, e a questão do inglês e francês como aí línguas predominantes, beleza? Então vamos rapidinho, essa aula vai ser bem tranquila, falar um pouquinho sobre como formou essa América Anglo-Saxônica. Então primeiro, Estados Unidos. Estados Unidos desde lá do início dos séculos 15 e 16 ali, ele foi ocupado por espanhóis, foi ocupado por holandeses, foi ocupado por ingleses, os britânicos, por franceses, certo? Então cada um desses povos, eles foram o quê? Ocupando uma parte, lá naquela expansão marítima, que chegou o Colombo aqui na América, depois o Cabral, toda aquela história lá que nós já sabemos, os outros povos também vieram, os ingleses, os franceses, os holandeses. Inclusive vieram os holandeses aí e ocuparam a costa do Brasil durante um período aí, beleza? Então, como que foi isso? Foi um ocupando cada parte do território que hoje é Estados Unidos, e aí quem dominou mais áreas, que pegou e se impôs, foram os ingleses, os britânicos, que criaram as 13 colônias que na história vocês estudaram, beleza? E eles vieram com uma ideia, uma ideologia do quê? A chamada ideologia do Destino Manifesto, que eles tinham a missão, segundo, vamos colocar aí, Deus, o sentimento de que Deus colocou que eles eram superiores e eles tinham a missão ali de ocupar o que hoje é os Estados Unidos, certo? Então aquela área era deles, dos ingleses, beleza? Então eles criaram as 3 colônias e colocaram que eles aqui, ó, tá até no texto dizendo aqui, ó, Destino Manifesto, expressão do sentimento de superioridade que lhes garantia um futuro de hegemonia para todo o continente. Então eles colocaram que eles eram uma raça que estava ali incumbida, digamos assim, de dominar o continente, de mandar no continente ali, de ser o futuro desse continente, beleza? Eles criaram as 13 colônias, depois declararam independência em relação à Inglaterra, só que a Inglaterra lá em 1776 eles declararam independentes. A Inglaterra foi só reconhecer, olha lá, depois de 9 anos que a Inglaterra falou assim, não, deu mais, né, gente, que 76 para 83, 76, 4, 7 anos, desculpa. Foi de 7 anos que ela foi e falou, não, beleza, é de vocês aí, tá certo, vocês estão independentes. Aí, essas 3 colônias que eram dos ingleses, eram só aquela faixinha de terra, tipo igual as nossas 13 capitanias hereditárias. Eles queriam mais, certo? Aí vem a questão da marcha para o oeste, lá que história vocês estudaram, e eles foram conquistando outros territórios. Com lá o presidente James Monroe, que está até dizendo aqui, ele colocou que a América, ficou bem famosa essa frase aqui, América para os americanos. Então, com base no Destino Manifesto, que eles diziam que eles eram superiores, até hoje os americanos eles se colocam como ali os que mandam no continente americano, certo? Veio o James Monroe, nunca consigo falar o nome dele certo, e disse o seguinte, que a América é para os americanos, certo? Criou-se a doutrina Monroe,
que seria um conjunto de ideias colocando que eles deveriam tomar o resto do território, que começava do Atlântico, as 3 colônias, e ia até o Pacífico. E aí esses ingleses, que já eram independentes, esses americanos no caso já aí, começaram a travar algumas batalhas, tiveram batalhas com o México, tiveram situações aí que foram fazendo com que os estados que eram do México, que eram dominados ali pelos espanhóis, foram sendo anexados aos seus territórios. Então olha aqui, anexações de territórios vizinhos, cadê só que eles fizeram a população? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Olha o tanto de... Aqui, ó, Texas, Alta Califórnia, Novo México, Utah, Nevada, Arizona e o oeste do Colorado. Então tudo isso aí foi o que era do México antes e eles anexaram. Eles fizeram a população ali se manifestar e falaram assim, não, vamos fazer um movimento para que esses territórios se tornem territórios nossos, façam parte das 3 colônias e do que nós estamos criando, que é uma grande nação, a nação norte-americana. Beleza? Aí depois, ó, estado do Oregon, Dakota do Norte, Maine, é Maine que fala, eu nunca acerto também, foram aí sendo anexados por acordos com o Canadá. Depois eles compraram o Alasca da Rússia, está até dizendo aí no texto, beleza? Depois anexaram Havaí. Então eles foram comprando, buscando, negociando, brigando, tomando, dizimando populações indígenas em massa. Igual tem um filme muito bom, se você puder assistir, quem não assistiu, chama-se A Lenda do Cavaleiro Solitário, que é um índio que tem um gavião na cabeça, ele é tipo um fantasma lá, tem toda a história. Mostra essa expansão para o oeste, eles saíram do Atlântico e queriam dominar todas as terras até o Pacífico. Então foi o que eles fizeram. Com essas ideias, com essa ideologia de que a América era para os americanos, que eles eram a raça superior, eles foram tomando áreas, foram colocando aquele sentimento na população de que isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, nós somos incumbidos de ter eles daqui, de dominar eles daqui, de criar uma nova nação, e assim eles foram tomando áreas. E depois foram influenciando aí, buscando outros territórios além das suas terras emersas, igual Cuba, depois ali tem Porto Rico e as ilhas de Guam e as Filipinas. Então eles foram anexando, falando, é nosso, é nosso, é nosso, e criaram o que é hoje o grande país chamado Estados Unidos. Então aqui quando que foram anexados os territórios? Então eram as 3 colônias, olha só, em 1776, quando eles se declararam independente, falou, a gente é independente, acabou. Depois eles foram aí anexando a Flórida, Texas, a Califórnia, Oregon, todos esses outros territórios aí, eles anexaram ao seu território, que eram só as 3 colônias. Claro, depois foi dividido aí e tal, e criou-se novos estados, beleza? Então aí fala um pouquinho mais sobre essa doutrina Monroe, né? Eu nunca consigo falar direito, que até um trecho do texto aqui, ó, diz o seguinte, cadê? Deixa eu só pegar aqui, ó, aqui, ó. A doutrina Monroe visava principalmente a Grã-Bretanha interessada em comércio das colônias, mundo inspirar os Estados Unidos a convence a repelir a ingerência europeia. O que eles colocavam também na doutrina Monroe? Que eles não aceitariam qualquer forma de recolonização. Como seria recolonização? Eles não aceitariam que a Inglaterra viesse querendo comandar. Eles falaram, não, vocês ficaram independentes, mas vocês já querem tudo aí, não, vamos assumir de volta essas terras. Então eles colocaram essa ideia que a América era para os americanos e bateram o pé, digamos assim, e não aceitaram que a sua ex-metrópole viesse interferir na situação que eles estavam ali nas conquistas e no território que estava se formando. Diferente do Brasil, que infelizmente foi aí influenciado por Portugal durante vários anos aí, foi explorado, não só o Brasil, mas outros países latino-americanos. Certo? Então teve essa situação aí da América para os americanos. Então, por isso que a gente vê nos filmes que eles são muito patriotas, eles pregam muito patriotismo. Pregam que se precisar ir para a guerra, se precisar aqueles filmes ou mesmo situações aí de conflito que os Estados Unidos entram ou intervêm, os soldados vão com aquela garra mesmo. Por quê? Porque eles já são criados com essa ideia de patriotismo, certo? Então isso daí, tem até mais um trecho aqui, ó.
Dentro da ideia de América para os americanos, prevaleceu a ideia de que o continente americano é uma área de atuação geopolítica dos Estados Unidos. Então, até hoje, eles, em muitas situações, eles querem interferir para mostrar que eles são os mais poderosos. Economicamente, em parcerias comerciais ou em alguns conflitos que tem situações de governos aí, eles querem mandar o exército, eles querem entrar ali para interferir, dizendo que eles são os grandes heróis. Até os filmes americanos aí colocam o Rambo, coloca lá o Capitão América, várias figuras heróicas que defendem essa ideia de que os americanos são os grandes defensores, Superman, os grandes protetores do mundo, que na verdade é o quê? O interesse que eles têm econômico em relação às outras nações, de manter a sua hegemonia. O que é hegemonia? Sua superioridade, certo? Então até hoje, desde sua formação até hoje, os Estados Unidos querem ali ter o domínio da América, mostrar que eles são os grandes poderosos, beleza? Então assim formou os Estados Unidos, as 3 colônias, e depois eles foram anexando territórios, brigando, acordo diplomático, negociação, foram comprando aí, anexando territórios até formar hoje o grande o grande país Estados Unidos da América, certo, pessoal? E aí nós temos, para finalizar, a formação do nosso querido Canadá, um lugar fantástico. Nós vimos na outra aula, vimos as características, certo? Então o Canadá, só para a gente resumidamente, ele é formado por 2 grandes povos, os ingleses e os franceses, então descendentes de ingleses e franceses formaram ali. Então ao longo do tempo, esses 2 povos foram os que principalmente ocuparam aquelas terras e foram formando ali o território canadense. Então quando lá, até que eu até grifei para mostrar para vocês, aqui ó, quando deu origem às 13 colônias, lá em 1776, quando teve a independência das 3 colônias, alguns ingleses, está até dizendo no texto, que não concordaram com a independência dos Estados Unidos, se transferiram para a área ocupada pelos franceses, lá no Canadá, entrando em conflito com esses grupos. Então, quem não aceitou foi para a parte norte, parte canadense. E aí foram o quê? Algumas disputas por territórios dentro do atual território canadense, certo? Então, até que foram entrando num consenso, não, a gente vai, já que não tem jeito de um mandar o outro embora, vamos formar uma nação. Formou-se a nação canadense com 2 línguas oficiais, o francês e o inglês, mas mesmo assim, com essa situação de ter 2 povos lá dentro de um mesmo território, 2 descendências, ainda hoje tem algumas situações que causam certo desconforto. Foi o que aconteceu do Quebec Livre. O que foi o Quebec Livre? Foi um movimento pela independência da província de Quebec, porque a maioria da população é francesa. Então eles queriam que Quebec se tornasse um país francês, seria o Canadá francês. Eles fizeram um plebiscito, até tá aqui ó, o resultado lá em 1995, foi a última vez que teve força esse movimento, mas não conseguiram ganhar aí essa independência. E até mesmo depois eles pensaram bem, eu falei em outra aula aí, que a situação econômica de Quebec não ia conseguir, eles não iam conseguir se manter, ter uma autonomia, por quê? Porque eles precisam dos outros estados, das outras províncias canadenses. No final que diz, ó, afora o fato do direito à autonomia reivindicado pelos franceses, não se sabe que as consequências da independência do Quebec poderia causar para o Canadá em termos econômicos da sua relação com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial. Então teria o quê? Problemas comerciais. Então a província não conseguiria se manter ali, certo? Então foi assim que formou os Estados Unidos e o Canadá. Beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para a gente complementar aí a nossa, na verdade, finalizar a nossa aula aí da semana. Tivemos a live e agora essa videoaula, beleza? Até segunda-feira, um forte abraço.